Você sabia que coceiras inexplicáveis em certos pontos podem ser o aviso silencioso do seu corpo sobre o câncer? A maioria das pessoas ignora uma coceira aqui e ali, mas para os idosos, especialmente aqueles com mais de 60 anos, coceiras em áreas muito específicas podem ser mais do que apenas pele seca ou irritação. Pode ser o seu corpo enviando um sinal que você não pode ignorar. Neste vídeo, vamos revelar 5 lugares muito específicos no corpo que podem indicar câncer, às vezes meses antes de qualquer outro sintoma aparecer. Essas não são coceiras aleatórias. São padrões que os médicos têm visto repetidamente em pacientes que mais tarde foram diagnosticados com condições graves como linfoma, câncer pancreático e até câncer de mama ou pele. Fique comigo até o final, porque não estamos apenas listando partes do corpo. Você aprenderá a razão mais profunda por trás de cada uma. Por que essas áreas coçam, a quais cânceres estão relacionadas e como diferenciar entre um problema de pele passageiro e algo mais sério. Você sairá sabendo o que observar, quais perguntas fazer ao seu médico e que ações tomar se algum desses sinais parecer familiar. E o mais importante, isso não é sobre pânico, é sobre prestar atenção. Porque quanto mais cedo você perceber esses sinais silenciosos, melhor será a chance de pegar algo antes que se torne mais difícil de tratar. Vamos começar. Sinal 1. Coceira persistente nas pernas inferiores. Quando os idosos começam a sentir uma coceira persistente nas pernas inferiores, especialmente nas canelas e panturrilhas, sem erupção, sem ressecamento e sem sabonete ou loção nova para culpar, pode ser fácil descartar isso como pele envelhecida. Mas esse sintoma muito específico apareceu silenciosamente em muitas pessoas diagnosticadas com cânceres relacionados ao sangue, especialmente linfoma. Não é o tipo de coceira que vai e volta. Ela persiste. Muitas vezes piora à noite e não responde à loção da mesma forma que a pele seca. A razão para isso tem a ver com a maneira como os cânceres, como o linfoma de Hodgkin, afetam o sistema imunológico. Esses cânceres se originam no sistema linfático, uma parte crítica da rede de defesa e drenagem do corpo. À medida que as células cancerígenas se multiplicam, elas liberam produtos químicos inflamatórios na corrente sanguínea. E um dos efeitos colaterais mais comuns desses produtos químicos é uma coceira profunda, quase ardente, que se instala nas extremidades inferiores. Mesmo que a pele pareça completamente normal por fora, os nervos abaixo estão sendo irritados de dentro para fora. Há um homem chamado George, de 75 anos, que compartilhou sua história durante um evento rotineiro de conscientização sobre o câncer. Ele disse que seu único sintoma por quase 6 meses foi uma coceira incontrolável na parte frontal das pernas. Seu médico inicialmente pensou que fosse eczema, ou talvez uma reação ao detergente. Mas quando os exames de sangue mostraram níveis anormais de células brancas e outras imagens revelaram linfonodos inchados em seu peito, o diagnóstico ficou claro. A coceira veio primeiro, ele disse, muito antes de qualquer outro sintoma. Esse tipo de história não é raro. E embora nem toda a perna coçando signifique câncer, a diferença-chave está na forma como a pele responde ou não. Se não houver erupção, nem sabonete novo, nem picadas de insetos, e isso estiver acontecendo há semanas, é hora de investigar mais a fundo, especialmente se for acompanhado de outros sinais silenciosos, como suores noturnos, fadiga ou perda de peso inexplicada. Para os idosos, essa conscientização se torna especialmente importante. À medida que envelhecemos, nossos corpos se tornam menos óbvios em como enviam sinais de alerta. A dor pode não aparecer de imediato. Os nódulos podem ser profundos demais para serem sentidos, mas os nervos ainda reagem. Uma coceira, particularmente profunda, inquieta e implacável, é frequentemente como essa reação se manifesta pela primeira vez. Se você ou alguém de quem você gosta tem coçado as pernas todas as noites, aplicando cremes sem alívio e se perguntando por que nada está funcionando, não ignore. Fale com um médico, pergunte sobre exames de sangue, mencione o padrão, porque às vezes o corpo sussurra muito antes de gritar e ouvir pode fazer toda a diferença. Sinal 2. Coceira entre as omoplatas ou na parte superior das costas.
Existe um tipo específico de coceira que aparece profundamente na parte superior das costas, bem entre as omoplatas, que frequentemente é ignorado ou atribuído à postura, ar seco ou até mesmo a uma etiqueta antiga de camiseta. Mas para muitos idosos, coceiras persistentes nesta área exata, especialmente quando parecem vir debaixo da pele, foram relacionadas ao câncer pancreático. E a coisa estranha é que isso geralmente aparece meses antes de qualquer dor ou sintoma digestivo visível. A conexão pode parecer estranha a princípio. Como um órgão interno como o pâncreas pode causar coceira bem nas costas? Mas aqui está como funciona. Quando os tumores pancreáticos começam a crescer, eles podem obstruir os ductos biliares, aqueles pequenos tubos que ajudam a drenar a bile do fígado para os intestinos. Quando essa drenagem desacelera ou para, os sais biliares começam a se acumular na corrente sanguínea. E uma das primeiras coisas que esses sais biliares em excesso fazem é irritar as terminações nervosas. Frequentemente em áreas como as costas, onde o corpo armazena uma rede densa de nervos sensoriais. Lembro-me de uma mulher chamada Linda, de 70 anos, que me contou que tinha o que ela chamou de uma coceira fantasma nas costas. Ela acordava coçando isso todas as noites. Nada ajudava. Loções, raspadores de costas, até mesmo trocar o colchão. Ela disse que parecia vir de dentro. Quando ela foi fazer exames de sangue para uma fadiga não relacionada, suas enzimas hepáticas estavam elevadas. Isso levou a exames de imagem e, eventualmente, descobriram um pequeno tumor no pâncreas pressionando o ducto biliar. A parte assustadora é que aquela coceira foi o único sintoma real dela. Nenhuma dor, nenhuma pele amarelada, apenas uma sensação profunda e persistente que ela não conseguia tirar. E a única razão pela qual ela pegou cedo foi porque ela falou, mesmo quando parecia uma reclamação pequena. É por isso que essa área específica importa. A coceira geral nas costas pode vir de secura, pressão ou atrito. Mas se a coceira for focada, implacável e não melhorar com tratamentos para a pele, especialmente se você também notar urina escura, fezes pálidas ou fadiga, pode ser um sinal mais profundo de algo acontecendo internamente. As costas se tornam um mensageiro, mesmo quando o problema está no intestino. Para os idosos, esse tipo de sintoma sutil é fácil de ignorar. Nem sempre queremos parecer dramáticos, mas seu corpo é mais sábio do que você pensa. E quando ele envia o mesmo sinal, repetidamente, vale a pena ouvir, mesmo que seja apenas uma coceira. Se você ainda está assistindo a este vídeo e achando esses insights valiosos, por favor, comente o número 2 abaixo para me avisar que você está aqui. E se você ainda não se inscreveu, recomendo que se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar criando bons conteúdos para informar e inspirar você. Agora vamos seguir em frente. Sinal 3. Coceira no couro cabeludo sem flocos visíveis ou caspa. Uma coceira no couro cabeludo pode não parecer grande coisa. Na verdade, para muitos idosos, é fácil atribuí-la ao ar seco, pele envelhecida ou um shampoo que não combina. Mas quando a coceira se torna persistente, especialmente quando não há caspa, vermelhidão ou descamação, pode ser um sinal precoce de algo mais profundo acontecendo abaixo da superfície, incluindo cânceres relacionados ao sangue, como leucemia ou cânceres de pele afetando o couro cabeludo. O que torna essa coceira diferente é que ela tende a sentir mais como uma sensação de formigamento, rastejamento ou queimação, do que apenas secura. Ela pode se mover de um ponto para outro e frequentemente não responde aos tratamentos típicos, como shampoos anti-caspa ou óleos hidratantes para o couro cabeludo. Para pessoas com mais de 60 anos, esses tipos de sensações podem indicar irritação nos nervos causada por atividade imunológica anormal. Algo que ocorre quando as células leucêmicas começam a se multiplicar no sangue e afetam como o corpo regula a inflamação. Havia um homem chamado Henry, de 73 anos, que mencionou que seu couro cabeludo começou a coçar todas as tardes. Ele tentou trocar os produtos para cabelo e depois achou que talvez o chapéu fosse o problema. Mas mesmo depois de trocar de shampoo e ficar sem chapéu, a coceira permaneceu.
Quando ele finalmente fez um painel completo de sangue, devido a uma fadiga não relacionada, os médicos encontraram níveis anormais de células brancas. Uma biópsia de medula óssea confirmou leucemia linfocítica crônica em estágio inicial. Seu couro cabeludo foi a primeira e única parte de seu corpo a alertá-lo. O que torna isso especialmente importante é que muitos idosos já experimentam algum nível de secura ou sensibilidade na pele. Então, quando algo como uma coceira no couro cabeludo começa a parecer normal, é ignorado. Mas o que diferencia a coceira relacionada ao câncer é o quanto ela é resistente. Nem creme ajuda, nenhum produto a acalma. Ela persiste, incomoda e muitas vezes parece desconectada de qualquer problema na superfície. E embora a leucemia não seja a única preocupação, os cânceres de pele que se desenvolvem no couro cabeludo, especialmente nas áreas com queda de cabelo, podem começar como nada mais do que uma pequena área coçando. Às vezes parece pele seca ou um pequeno caroço. Mas se continuar coçando, especialmente no mesmo lugar, e não desaparecer, deve ser verificado sob luz adequada por um dermatologista. Como o couro cabeludo nem sempre é fácil de examinar sozinho, é útil pedir a um cônjuge, cuidador ou cabeleireiro para verificar a área regularmente. Se você sentir uma coceira que não desaparece há semanas e não está respondendo a nada do que você tenta, esse é o seu sinal para investigar um pouco mais. Especialmente se você também tem se sentido mais cansado do que o normal, mais machucado ou apenas diferente de uma maneira que não consegue explicar. Pode parecer uma coisa pequena, mas às vezes são as pequenas coisas teimosas que contam a maior história. Sinal 4. Coceira localizada na área do peito ou da mama. Quando os idosos, especialmente as mulheres, mas também os homens, notam coceiras persistentes na área do peito ou da mama, particularmente ao redor do mamilo ou logo abaixo da mama, pode ser fácil atribuir isso ao suor, uma camiseta apertada ou até mesmo ao afinamento da pele relacionado à idade. Mas essa área específica é um dos pontos mais negligenciados, onde a coceira pode sinalizar algo muito mais sério: câncer inflamatório da mama ou outros tumores subjacentes perto da parede torácica. O que torna esse sinal único é que ele muitas vezes aparece antes de qualquer nódulo. A pele pode parecer quente, irritada ou apertada. Às vezes há uma mudança na textura, ligeiramente áspera, mais grossa do que o normal ou com um tom avermelhado. Mas com a mesma frequência, não há nada para ver, apenas uma coceira profunda e persistente que nunca parece desaparecer. Não importa o que se aplique de creme ou loção. Lembro-me da história de Ruth, de 69 anos, que percebeu uma sensação estranha de coceira ao redor da mama direita. Ela tentou trocar o sutiã, tentou detergentes diferentes. Até foi sem sutiã por um tempo, achando que era atrito. Mas a coceira continuou, no mesmo local todos os dias. Quando ela finalmente foi fazer um check-up, seu médico notou uma ligeira ondulação na pele e pediu mais exames. O que encontraram foi um pequeno, mas agressivo, tumor crescendo perto da superfície da pele, sem o típico nódulo redondo que a maioria das pessoas espera. Essa é uma das razões pelas quais o câncer inflamatório da mama pode ser tão perigoso. Ele nem sempre segue as regras. Pode imitar uma erupção cutânea. Pode se espalhar rapidamente e o sintoma mais precoce frequentemente não é a dor, mas a irritação. É por isso que prestar atenção em coceiras que não se movem, não aliviam com hidratantes e são focadas no mesmo lugar, dia após dia, é tão crucial, especialmente na área do peito ou da mama. Para os homens, isso pode ser ainda mais fácil de perder. O câncer de mama masculino é raro, mas acontece, e muitas vezes passa despercebido porque os sinais não coincidem com o que a maioria dos homens pensa em procurar. Uma área coçando perto do mamilo, uma pequena área de pele engrossada ou uma sensação persistente de desconforto sob o músculo do peito pode não parecer dramática, mas para alguém com 60, 70 ou 80 anos, merece uma atenção mais cuidadosa. E tem mais. Esse tipo de coceira nem sempre é sobre o câncer crescendo na própria mama. Também pode ser causado por linfonodos aumentados sob os braços ou logo abaixo da clavícula, sinalizando linfoma ou outra malignidade próxima.
Portanto, se a coceira for acompanhada de inchaço, calor ou até mesmo uma sensação vaga de peso na área, não espere. A detecção precoce não começa com máquinas sofisticadas. Começa com a conscientização, com a escuta, com a observação dos padrões silenciosos que parecem fora do lugar. Porque sua pele não pode falar, mas pode sinalizar. E este é um dos sinais mais importantes a não ser ignorados. Se você ainda está assistindo a este vídeo e achando esses insights valiosos, por favor, comente o número 4 abaixo para me avisar que você está aqui. E se você ainda não se inscreveu, recomendo que se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar criando bons conteúdos para informar e inspirar você. Agora vamos seguir em frente. Sinal 5. Coceira persistente na área anal ou genital. Poucas coisas são mais desconfortáveis e mais frequentemente ignoradas do que a coceira na região anal ou genital. É um assunto desconfortável, especialmente para os idosos, e muitas pessoas preferem ignorá-lo do que mencioná-lo. Mas quando esse tipo de coceira se torna crônico, sem uma causa óbvia como higiene, infecção ou irritação, pode estar tentando chamar sua atenção para algo muito mais sério. Em alguns casos, a coceira persistente nessa área pode ser um sintoma precoce e silencioso de câncer anal, vulvar ou até mesmo peniano. O que torna esse tipo de coceira perigoso é que muitas vezes ela se disfarça como algo menor. As pessoas presumem que é apenas pele seca, uma reação ao papel higiênico, um pouco de atrito ao caminhar, ou até um efeito colateral de fraldas de incontinência. E em muitos casos, é. Mas quando persiste por semanas ou meses, quando retorna, não importa o quanto você limpe, trate ou hidrate, e quando começa a se sentir mais crua ou queimada do que a superfície, merece uma investigação mais detalhada. Havia um homem chamado Eugene, de 76 anos, que estava lidando com o que achava ser irritação por hemorroidas por quase um ano. Ele usou cremes, mudou sua dieta, até tentou compressas frias, mas a coceira nunca desapareceu completamente. Eventualmente, um especialista em coloproctologia fez um exame de escopo e encontrou uma pequena lesão na parede do canal anal. Aconteceu que era um tumor em estágio inicial, algo que teria continuado crescendo silenciosamente se ele não tivesse seguido seu instinto de que algo simplesmente não parecia certo. O mesmo é válido para as mulheres. O câncer vulvar é relativamente raro, mas se torna mais comum após os 60 anos. E um dos seus primeiros sinais é uma coceira recorrente na área genital externa ou ao redor dela. Pode não haver um nódulo, mas a pele pode começar a ficar mais áspera, ligeiramente descolorida ou mais fina do que o normal. Muitas mulheres mais velhas assumem que é hormonal ou relacionado à secura pós-menopausa. E às vezes é. Mas se a coceira for implacável, piorar à noite e não responder aos tratamentos normais, não a desconsidere. Essa parte do corpo está cheia de terminações nervosas. É altamente sensível e, por isso, muitas vezes sinaliza mudanças internas antes que sintomas mais visíveis apareçam. Seja uma mudança nas células da pele, inflamação nos nervos ou inchaço nos linfonodos próximos, a coceira crônica nessa região, especialmente quando está apenas de um lado ou focada em um pequeno ponto, pode ser um sinal de alerta. E ainda assim, a maioria das pessoas hesita em dizer algo. Elas temem o constrangimento ou se preocupam em estar exagerando. Mas o silêncio é muito mais perigoso do que a curiosidade. Falar sobre uma coceira pode levar à detecção precoce, melhores resultados e tranquilidade. A lição mais importante é: se a coceira não desaparecer, não presuma que é normal. Deixe um profissional de saúde dar uma olhada, porque detectar algo cedo, até algo tão sério quanto o câncer, muitas vezes começa com a percepção de algo pequeno, algo sutil, e escolher não ignorá-lo. Pensamentos finais. Ao encerrarmos este vídeo, quero deixar-lhe uma simples verdade. O seu corpo está sempre se comunicando. Às vezes, ele fala através da dor, outras vezes pela fadiga, mas muitas vezes começa com algo tão pequeno, tão sutil que o ignoramos, como uma coceira persistente que continua voltando para o mesmo lugar.
As 5 áreas de que falamos hoje: as pernas inferiores, as costas superiores, o couro cabeludo, o peito e a região genital, não são apenas pontos aleatórios. São lugares onde problemas internos graves, incluindo certos cânceres, muitas vezes começam a enviar seus primeiros sinais silenciosos. E para os idosos, aprender a ouvir esses sinais pode significar a diferença entre detectar algo cedo ou deixar que cresça silenciosamente. Você não precisa viver com medo. Esse não é o objetivo deste vídeo. O objetivo é capacitar você, lembrar-lhe que seus instintos são importantes e que o que parece ser um pequeno sintoma pode ser o seu corpo pedindo ajuda. Se algum desses sinais parecer familiar, não ignore. Leve-os ao seu médico. Comece uma conversa, porque você merece respostas e merece tranquilidade. Obrigado por se juntar a nós hoje. Adoraríamos ouvir de você. Deixe um comentário abaixo e compartilhe uma coisa que você aprendeu hoje e como planeja usá-la em sua vida. Seus pensamentos são importantes para nós, então não hesite em compartilhá-los. Ler seus comentários nos dá grande motivação e incentivo. Se você gostou deste vídeo e achou útil, curta, inscreva-se e compartilhe. Seu apoio nos ajuda a continuar criando bons conteúdos para informar e inspirar você. Obrigado por assistir e esperamos vê-lo no próximo vídeo.